Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Enquanto os irmãos procuram, também está ali na tela. É um texto que fala sobre o arrebatamento. Ainda que nos dias de hoje nós temos acompanhado alguns líderes, até alguns que outrora via e observava esse texto como um texto do arrebatamento da igreja, porém muitos hoje já estão desfazendo esta linha de pensamento, não colocando esse texto como base para o arrebatamento da igreja. E o que eu vejo, porém, e o que tenho acompanhado, é que muitos tiram esse texto como base, como ensinamento de Jesus sobre o arrebatamento da igreja, porém eles não colocam nada no lugar. Coloca como se fosse um texto qualquer, uma história, uma parábola, né, que não tem ensinamento. Toda a Bíblia tem um ensinamento. A palavra de Deus, ela tem um alvo, ela tem um ensinamento para que possamos aprender aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus deixou para que a igreja olhasse e observasse, para que possamos estar atentos e vigilantes, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ler então. Diz assim: então, isto é, o ensinamento que Jesus está trazendo. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Nesse último versículo, irmãos, já diz o contexto dessa história. Vigiai, porque ninguém sabe a hora que vai vir o Filho do Homem. Vigiai. Eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos 2 tipos de crente. 2 tipos de crente. Isto é fato, é visível aos nossos olhos que existe no contexto, na igreja universal, isso é, na igreja de toda a terra, que há sempre um grupo mais focado, há um grupo mais desejoso, um grupo mais obediente, um grupo mais que busca, que se entrega mais. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. E o que Jesus ensinou aqui foi exatamente o que acontecia naquela época, que acontece no nosso tempo.
dois tipos de crentes. Não falo dois tipos de igreja, mas eu não falo dois tipos de igreja, mas dois tipos de crente. Porque a igreja é uma só. A igreja de Jesus é uma só. Não existe duas igrejas. Né? Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é uma só. Tirado para fora. A igreja é na terra aqueles que são salvos, aqueles que vivem. Então esta é a verdadeira igreja. E aqui nós vemos um exemplo tão demonstrativo que muitos querem parecer igreja. Muitos querem ser como igreja. Mas vamos decorrer esses versículos da palavra do Senhor. Que o versículo... vamos ler versículo por versículo. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então existe este grupo. Existem 2 grupos. As loucas, que nécias também conhecida, e as prudentes. Jesus está dizendo algo, irmãos, que nós vemos com os nossos olhos hoje. O que está acontecendo? Por quê? Porque um grupo tem uma vida mais abundante, outro grupo fica mais disperso. Então vamos aqui. Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Não levaram consigo o azeite. O que é o azeite? O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Da presença de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. É a plenitude do Espírito que tem aqueles que realmente tiveram um encontro genuíno com o Senhor e vivem uma vida para Ele. Então é o Espírito Santo. O azeite, nesse contexto, no contexto da Bíblia, ele servia para dar luz. O azeite era para dar o alimento. O azeite era para curar feridas. Então o azeite ele tinha muitas formas, atitudes. O azeite ele tinha uma fórmula de atender às necessidades das pessoas. Então este é o azeite. O azeite que a Bíblia fala. Então as loucas elas não levaram o azeite para dar luz ao caminho. Isso fala de um grupo que não se preocupava tanto assim com a vinda do noivo. Eles não se preocupavam tanto assim com a vinda do noivo. Simplesmente estavam esperando o noivo, mas não estavam preparadas com azeite de reserva para, em caso de uma oportunidade, quando o noivo viesse, não fosse pega de surpresa. Então as loucas, as nécias, são aquelas ignorantes. Ignorantes aqui no sentido conhecimento, irmãos. Ignorante aqui no sentido de adquirir a sabedoria, de buscar o conhecimento. Mateus capítulo 22, no versículo 29, Jesus falando ali para os escribas, né, e fariseus, no capítulo 22, no versículo 29, Jesus diz assim, olha, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais por não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando não conhece as Escrituras e o poder de Deus, é muito fácil de fazer atos que não são bíblicos.
ainda se dizendo crente, irmãos. Quantas pessoas que, por não conhecer o reino de Deus, faz tantas coisas que a Bíblia não ensina, a Bíblia não mostra, porque errais. Erras porque não conhece as Escrituras. E assim eram aquelas loucas, que elas não levaram consigo o azeite, não estavam preocupadas com a vinda do Senhor. Faziam parte, eram noivas, mas não estavam preparadas. E a nossa vida, irmãos, é uma vida de preparação. Ninguém sai para uma viagem, irmãos. Vamos pegar aqui lá para Nova York, ou que seja, aqui subindo, e vai com o tanque vazio. Ninguém vai, você sabe que vai acabar. Era exatamente o que essas noivas estavam fazendo. Estavam indo para uma viagem, sabendo que a qualquer momento o noivo viria, mas eram loucas. Saíram sem a preparação. É isso que Jesus disse, entendeu? Sobre a preparação. Por favor, ajuda eu a olhar o menininho, por gentileza, aí. É isso que Jesus disse sobre preparação. Sobre preparar uma vida espiritual. A preparação, irmãos, ela envolve tantas coisas na nossa vida. Tantos detalhes. Tantos pormenores que nós temos que estar atentos, porque qualquer coisinha, irmãos, nós saímos fora do reino. Saímos fora do projeto, daquilo que é bíblico. E as loucas não se preocupavam, irmãos, não estavam nem aí. Não se dedicavam, não buscavam. Não, o noivo vai vir, a gente vai encontrar com ele. Do jeito que nós estamos, ele vai levar. Não vai, irmãos. Não vai, o noivo não vai levar. Quem estiver despreparados. O azeite, ele é essencial, irmãos. O Espírito Santo na nossa vida, irmãos, faz uma diferença tão grande, mas tão grande, que quando vem as circunstâncias, quem tem o Espírito Santo, irmãos, consegue discernir, consegue ver, enxergar o reino de Deus. E essas loucas não se preocupavam, irmãos. Tem um texto na Bíblia, em Gideões, em Juízes, que fala de Gideão. Esse texto bastante conhecido, nossa, a história da igreja, é que Gideão, naquele momento tão difícil em que eles estavam passando, o anjo do Senhor aparece a Gideão e lança um projeto na vida de Gideão, porque eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo. Tudo que eles faziam, juntavam o gado, o trigo, o azeite, tudo. Quando eles estavam prontos, o inimigo vinha, roubava. Vinha e tirava. Deus agora levanta Gideão. Gideão, nós vamos acabar com esse negócio aí. A história não vai ficar desse jeito, não. Deus, aleluias. Encurtando a história, né? No versículo 34, diz: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, capítulo 6, Juízes, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abirenzitas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Neftali. E saíram-lhe ao encontro. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão.
O Espírito Santo, naquele momento, no Velho Testamento, ele não morava no crente, mas ele vinha e descia para fazer alguma obra específica. Hoje não. O Espírito Santo mora dentro de nós. Mora dentro de nós. Então ele foi revestido de poder do Espírito Santo para juntar um grupo para ir à batalha. Os irmãos conhecem a história. E Gideão ajuntou 32 mil homens. Um grande exército. Só que aquele grande exército, Deus disse, olha, Gideão, é muita gente. Porque nós vamos vencer. E aí muitos vão achar que eles conseguiram por forças próprias. Faz o seguinte, apregou no meio deles aí quem é covarde e medroso. Gideão deve ter feito uma reunião ali com os soldados, né, com seus comandantes, 32 mil homens. Olha, o negócio é o seguinte, nós vamos para a batalha, nós vamos para a guerra. E guerra, você sabe como é que é. Guerra é guerra. Alguns podem não voltar vivo, né? Pode voltar com defeito físico, machucado. Enfim, é uma guerra. Aproveita a oportunidade agora. Se vocês quiserem ir, enfrentar, vai. E muitos voltaram. Voltaram 22 mil. 22 mil voltaram para trás. Porque não tiveram coragem de... Preferiram ficar sendo oprimido pelo diabo do que enfrentá-lo. Exatamente hoje, irmão. Muitos preferem ficar sendo oprimido pelo demônio, mas não luta por uma vitória. Volta para trás, porque sabe que é uma luta. Vai enfrentar, é um enfrentamento. E aí, voltou esses 22 mil. E Deus disse para Gideão, ainda é muito. Vamos fazer o seguinte, Gideão. Pede esse povo aí, esses 10 mil que sobraram aí, faz descer as águas. E aquele que beber a água, que trazer a sua boca, esse você separa. Aquele que lamber como um cão, né, abaixar ali, também você separa. Sobrou 300, irmãos, que traziam a água até a boca. 9.700, irmãos, levaram a boca ali, nadaram. Eu estou aqui fazendo um exemplo aqui. Estava ali, né, pensando que estavam num piquenique, pensando que estavam num momento de lazer, pensando que ali não vai acontecer nada, não. Irmãos, é a vigilância. Muitos estão dentro da igreja, que a igreja que eu falo é a igreja de Cristo, pensando que é noiva, mas não estão vigilantes. Estão achando que aqui é lugar. É que eu falo aqui, irmão, nesse contexto nosso, mas eu estou falando no modo geral. Pensam que igreja é lugar de festinha, de confraternização, isso faz parte, mas esse não é o foco, irmãos. O foco é uma guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias. Cada um de nós. Que igreja é local de festas, de encontros, encontrar amigos, parentes. Não, irmãos. Igreja é lugar de luta. Nós enfrentamos todos os dias, irmãos, lutas. Lutas. E aqueles 300 estavam vigilantes. Eles estavam tomando a água, mas olhando para ver se o inimigo vinha. Esses são os prudentes. São esses, irmãos. Voltando ao texto,
nós vemos que as virgens loucas não estavam preocupadas em encher, em ter uma reserva. E é exatamente isso que nós precisamos de ter reservas em oração, em leitura bíblica, em consagração, né? Porque vai chegar momento, irmãos, que nós vamos passar por uma prova. Vai chegar momento que nós vamos ser provados. Só vai se sustentar aqueles que têm reservas. Aquele que ajuntou. Porque senão vai chegar no momento que vem a prova, a pessoa não tem a reserva, fica desesperada. Fica desesperados, irmãos. Esses são as loucas. São as nécias que não querem levar uma vida conforme a palavra. Em dedicação, em oração, em jejum, em leitura bíblica. Uma vida, irmãos, que faz a diferença. Não estavam preocupadas. Só se preocupam em vir uma vez por semana, isso é quando vem. Não se preocupa lá em casa, na sua casa, uma vida, ter um altar a Deus, um local de adoração a Deus. Irmãos, assim eram essas loucas. Essas loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram o azeite consigo. Então nós vamos falar agora das prudentes, né? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. As prudentes, elas estavam dizendo, não sabemos que hora que ele vai vir. Não sabemos a hora, então temos que estar preparados. Preparados para encontrar com o noivo. E para isso nós precisamos do azeite, porque nós não podemos sair no escuro. Se ele vier de noite, como nós vamos encontrar com ele? Se ele vier de dia, ok, mas e à noite? Muitas pessoas não estão preparadas para a noite, irmãos. Não se preparam para o momento da escuridão. Muitos estão dispersos, estão deixando a desejar. Não se preparam. Pensa que Deus vai vir de manhã cedo, ou que o noivo vem de manhã cedo. Não, ele pode vir à noite. Ele pode vir a qualquer momento. A qualquer momento ele pode apontar. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que fala dos 12 espias que nós conhecemos muito bem essa passagem bíblica, em que Deus disse para Moisés, separa 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. Foi Deus que mandou, irmãos. Foi Deus que mandou. Para poder separar. Moisés agora obedece a Deus e separa aqueles 12, seguindo as ordens de Deus. Porém, irmãos, nós conhecemos o texto, espiar a terra que mana leite e mel, a terra, muita fartura, muita coisa boa. Eles voltaram para trazer o relatório. E trouxeram o relatório. Realmente, a terra mana leite e mel. A terra é muito boa. Um cacho de uva foi carregado por 2 homens. Tão farto que era a terra. Eles disseram, porém há gigantes. 10 deles, porém eles são numerosos. Nós não vamos conseguir. Deus sabia, irmãos, que estavam os gigantes lá. Não seria muito mais fácil Deus falar, vou ajudar o meu povo, eu vou fazer os gigantes tudo virar anão.
fazer o gigante tudo virar não, que aí eles vão, né? Irmãos, vida de crente não é fácil não, irmãos. Deus não vai fazer isso na nossa vida, não. Vai colocar dificuldades para nós perseverarmos. Senão, se fosse todo mundo não, vai mole para nós, a terra é nossa. Né? Não, mas Deus permitiu, colocou os gigantes ali. E eu creio que eles viram e Deus. Eu faço assim uma analogia. Deus, guiando eles assim, colocou os gigantes maiores na frente deles. Eles viram os maiores, né? Os mais grandão, como diz, né? Para poder ver aonde estava a fé deles. Assim é a nossa vida, irmãos. Deus vai permitir coisas que aparecem coisas impossíveis para nós. Mas nós, como conhecemos, aprendemos aqui, que Deus é que enviou. Irmãos, foi Deus que nos chamou. Deus que nos chamou para esta obra. Foi Jesus que entrou um dia na sua e na minha vida e disse, não temas, eu estou contigo. Por onde você estiver, eu estarei com vocês. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse que não nos deixaria só, mas enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus disse para o seu povo, né, calma, não temas. Vem momentos difíceis, mas estou contigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Deus coloca gigantes na nossa frente para ver onde é que está a nossa fé. Porém, existe dois. Aí, aqui estão voltando os grupos de novo. Existe aquele grupo, né, que são crentes de verdade e outros grupos que não é. E você percebe, irmãos, que sempre são os poucos que são crentes de verdade? É sempre poucos. Muitos são chamados de poucos escolhidos. Não vamos pensar, irmãos, que todo mundo é crente, que todo mundo vai para o céu. Não, não vai, irmãos. Não vai. Ainda mais nessa época de Copa do Mundo, nós estamos vendo cada coisa estúpida de igrejas abrindo a porta, colocando telão e os crentes lá celebrando gol. Irmãos, igrejas. Você fala, meu Deus, onde é que nós vamos chegar? Não. Olha, preste bem atenção. Essas igrejas que estão aí abrindo as portas, colocando telão, o jogo de futebol, não é culto, dentro da igreja. Se Jesus voltar, você acha que alguns ali vão subir? Não vai, irmãos. Não vai. Oh, irmãos, eu posso... Não vai. Não vai. Ninguém, irmãos. Fica todo mundo. Por quê? Porque estão profanando o sagrado, irmãos. Profanando aquilo que é suposto ser um local de serviço, de adoração a Deus. Estão colocando coisas mundanas dentro da igreja. São esses, não, são as loucas. Que não, ao invés... Por quê, irmão? Por que eles não ficam lá 2 horas... O jogo aqui, 2 horas de duração, 1 hora? 45, 2 horas. Por que eles não ficam ali de 2 horas de joelho orando? Por quê? Ao invés de estar ali vendo um jogo de futebol, quando se fala vão ter oração, irmão, vamos ter um estudo bíblico. Irmãos, é o que nós vivemos, irmãos. Há 2 grupos. As loucas e as prudentes. As prudentes levaram azeite consigo. As prudentes, elas... O azeite, irmãos, é a preparação para encontrar com o noivo. É oração, culto e ensino, jejuar, servir a Deus, adorar a Deus, fazer a obra de Deus, andar sempre nos caminhos do Senhor. Isto é o azeite na nossa vida. Nós estamos rejuntando, porque quando vier o noivo, a igreja vai estar pronta, não vai se preparar. Ela vai estar pronta
Aí vem o noivo sair ao encontro, e aquelas que estavam com azeite na lamparina e a reserva foram ao encontro do noivo, irmãos. Por isso que eu digo, capítulo 25 de Mateus, as virgens loucas e prudentes simboliza, sim, o arrebatamento da igreja que está prestes a acontecer, e poucos vão estar, irmãos. Certa feita, eu estava no Brasil, e alguém me perguntou, uma igreja, uma denominação evangélica, essa pessoa me perguntou, ele estava estudando sobre esse assunto. Pastor, me responde. Ali está falando que 5 loucas e 5 prudentes. É a metade da igreja que vai subir? Eu falei, não, irmão, não é a metade da igreja. Aqui não está falando que é a metade da igreja. Porque assim seria muito mais fácil, né? Ó, temos 100 membros, só 50 vai subir. E 50 não vai. Não, não é. Ali está falando de 2 grupos. Só que o grupo das prudentes são muito menores, irmãos. É muito menor do que o grupo das loucas. Por quê? Porque tem que pagar o preço. A unção, irmãos, a graça, o azeite, o Espírito Santo é buscado, irmãos, com força, com dedicação, com vida no altar, vida servindo ao Senhor, negando a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo a Jesus. Aleluia. Dedicação, irmãos. Vida com Deus. Oh, irmãos, que maravilha. As prudentes agora levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram, isso é, adormeceram todas. Cochilaram, né? Cochilaram e adormeceram todas. Irmãos, é de surpresa que vai ser o arrebatamento. Não, estou cansado. Não vem, não. Vai vir. O noivo vem. Aleluias. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Eu fico imaginando isso aqui, irmãos. Saíram todas. E as loucas com aquela vasilhinha, o azeite fazendo aquela... Estava acabando, né? Aí começa aquele foguinho, abaixa. Né? Começa a dar aquele fogo. Nossa, está acabando. Está começando a estremecer ali o pavio. Está acabando o azeite. E agora o noivo chegou. Vamos dar um jeito aqui. Vamos lá pedir as prudentes. Dai-nos o vosso azeite, também me empresta eles. Irmãos, o azeite é intransferível. A unção é intransferível. Nós não podemos transmitir para os nossos filhos, para os nossos pais. Eu tenho um pouquinho de azeite extra para entrar no céu, vou passar um pouco para minha mãe. Não vai dar certo, irmão, não funciona. Não é assim. Né? Não, eu vou pegar e dar para meus filhos. Meus filhos não precisam consagrar, não. Meus filhos podem ficar em casa dormindo, vendo Netflix, pode ficar lá no computador o tempo todo. Não precisa ir para a igreja, não, meu filho. Pode deixar que o dia quando vier, eu vou dar um pouquinho do meu para você. Não funciona, irmãos. Não é assim. Nós temos que ensinar os nossos filhos a buscar a Deus de verdade. Se você não buscar, você vai ficar. Para os nossos esposos, esposas, se você não buscar, você vai ficar. Ninguém vai de carona, irmãos. É intransferível. Aleluia, irmãos. Por isso que nós temos que viver. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Ô Espírito Santo. É cada um que vai apresentar a Deus a sua vida. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Olha, não tem como, é intransferível. Vai buscar.
E elas foram buscar. O texto nos diz que elas foram comprar, irmãos. Elas correram. Eu sempre falo, irmãos, o dia que vai ter mais gente na porta da igreja é o dia do arrebatamento da igreja. É o dia que vai ter fila na porta da igreja. Por quê? Porque muitos vão ser levados. E até nós, pastores, se não vigiar também, vão ficar. Entendeu? Até pastores vão ficar. E nós temos que vigiar também. Entendeu? Porque muitas vezes vai ficar o pastor e vai ficar alguns. É? E o dia que vai muita gente comprar, vai querer comprar. Comprar, irmãos, é buscar, é vir na porta da igreja. Hoje eu vou orar. Não, hoje tem culto, eu vou lá no culto hoje. É isso que eles comprar, é isso aqui, irmãos. Eu vou para a igreja agora, tem oração, vamos lá orar. Esse é o azeite. Eles foram comprar, agora vão pagar o preço agora. É tarde, irmãos. A hora de pagar o preço é agora. É dedicar sua vida a Deus, renunciar ao mundo e o pecado. Renunciar aos prazeres deste mundo. E viver na presença do Senhor, se enchendo, se preparando para esse dia que vai acontecer a qualquer momento, o arrebatamento da igreja. Quando Jesus vai vir e as trombetas vão tocar, aleluias, e a igreja será levada para o encontro com o noivo, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, irmãos, essa passagem bíblica é um anúncio de Jesus, aleluias, para a igreja na terra. Não vamos ser loucos, não vamos ser nécios, irmãos. Vamos ser prudentes, como esse grupo de crentes. Versículo 9, estamos encerrando já, vamos encerrar. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, porque elas foram comprar, chegou o esposo, que estava preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Chegaram lá, as prudentes chegaram. Cadê as outras? Não posso esperar. Irmãos, o arrebatamento não vai esperar. Vou levar um grupo, né? Vou dar mais um tempinho aqui para que vocês orem, para que vocês... Não vai acontecer isso, irmão. Vamos tirar o cavalinho da chuva. Não vai, Jesus não vai esperar. Jesus não vai esperar todo mundo ser salvo. Vou esperar o mundo inteiro ser salvo para poder levar. Não vai, irmãos. Não vai. É de surpresa. Não abrir e piscar de olho. Como um ladrão, irmãos. Vem na hora que ninguém sabe. É assim vai ser a vinda de Jesus. Para buscar a sua igreja. Aleluias. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Quem são vocês? Nós somos aquela... Quem? A igreja que... A gente era crente. A gente fazia coisas na igreja. A gente era crente na igreja também. Eu fazia parte lá da igreja. Eu vou colocar aqui, Igreja Assembleia de Deus Vida em Cristo. Meu nome estava lá escrito no hall de membros. Mas quantas vezes você tem? Eu não te conheço, não vejo você lá. Nunca... Você está sumindo. Não conheço. Desculpa, não conheço você. Irmãos, é isso que Jesus vai dizer, irmãos. É isso que Jesus vai dizer. Mas aí Jesus vai ver a noiva chegando, as prudentes, eu conheço aquela irmã que vivia uma vida de oração, dedicado à obra, no serviço, na adoração. Aquele irmão que trabalhava, que não olhava mau tempo, estava sempre servindo a Deus. Vinha alguém caluniar ele virava as costas e orava por aquele irmão, entendeu? E continuava servindo a Deus. Irmãos, é esse que Deus conhece. E vamos encerrar, porque o tempo já se avançou. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, irmãos. Vigiai. Porque nós não sabemos. De uma coisa certa,
Os sinais já estão aí, que Jesus está voltando. Mas vamos vigiar. Eu sempre falo, irmãos, aqui nesta igreja, eu quero, primeiramente para mim, eu quero entrar no céu, quero ser arrebatado. Eu quero ver muitos comigo, irmãos. Quero muitos comigo. Por isso eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar o caminho que vai ao céu. É uma vida dedicada a Deus, com muito amor, dedicação. Neste mundo. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa nesta noite, ouvindo a tua palavra. Tu és fiel, Senhor. A tua palavra diz que ela não volta vazia. Que o Senhor vai cumprir tudo o que está escrito. Vai ser cumprido. E aqui essa mensagem, o Senhor nos fala que devemos ser prudentes. Viver uma vida em obediência à tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes estamos nesse mundo, ainda fazemos coisas que é desse corpo, dessa carne. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Coloque em nós um espírito reto, um espírito manso, um espírito humilde, um espírito que faz, ó Deus, a tua vontade. Perdoa as nossas falhas e ajude a tua igreja. Ajude a igreja, a Assembleia de Deus, Vida em Cristo, ó Pai. Cada membro, cada irmão, cada irmã, que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles, falando, mostrando o caminho, ó Pai, que devemos seguir. Graças te damos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Somos gratos a Deus por mais uma noite tão especial nas nossas vidas, que é o ensino. Vamos continuar orando pelos outros, lembrando dos nossos trabalhos. Sexta-feira, oração. Estamos aqui orando. Domingo, culto, escola dominical e culto da família. Nós vamos estar realizando alguns eventos mais para frente. Depois nós vamos avisar para os irmãos. Vamos ter alguns trabalhos aí com as irmãs. Daqui uns dias. E o nome do Senhor é glorificado. Amém? Pastor Frane, vem orar e agradecer a Deus, Pastor Frane. Amém, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por esta noite. Te louvamos, meu Deus, pela tua palavra, pelo ensino da tua palavra, meu Deus. Senhor, ajude-nos, Pai, a viver e colocar em prática, meu Deus, em nossas vidas diariamente, Pai. Não nos deixe, meu Deus, no nome de Jesus, nessa caminhada. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos, meu Deus, da tua ajuda, Pai. A tua noiva, a tua igreja, meu Deus, aleluia, precisa ser ajudada pelo Senhor, Pai. Ajude os que estão fracos, que estão, meu Deus, pensando em parar, em desistir, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai colocando as mãos do Senhor, as mãos grandes e bondosas do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos nós digamos. Ao do teu irmão na paz do Senhor. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga santo, 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 Deus poderoso.